Entre Poderes, analisando forças que movem o planeta. O mundo não é o que parece. O que vemos na superfície é apenas uma fração da realidade. Por trás das manchetes e dos feeds de notícias cuidadosamente elaborados, há forças invisíveis em ação. Uma guerra silenciosa se trava. Uma batalha que poucos percebem, mas que afeta a todos nós. Esta não é uma guerra de tanques e mísseis, de batalhas sangrentas e destruição visível, mas de influência, economia, tecnologia e informação. É uma guerra travada nas sombras, onde o poder é exercido de maneiras sutis e muitas vezes imperceptíveis. Os protagonistas, superpotências globais disputando a dominância em um mundo à beira da mudança. Líderes que se encontram em cúpulas, discutindo o futuro do planeta. Esta é a história da mão invisível do poder, moldando nossas vidas de maneiras que talvez nem percebamos. Como peças em um tabuleiro de xadrez, somos movidos por forças além do nosso controle. Vivemos em uma era em que as noções tradicionais de poder estão sendo desafiadas. O poder não é mais apenas uma questão de força bruta. O poderio militar, embora ainda relevante, não é mais o único determinante da influência global. A força das armas é agora apenas uma parte do quebra-cabeça. Um novo campo de batalha emergiu, onde a informação é usada como arma, onde dados são mais valiosos que ouro. Economias são feitas reféns, e a tecnologia se torna uma ferramenta de controle. Corporações gigantescas e governos utilizam a tecnologia para monitorar e influenciar. As apostas nunca foram tão altas, pois esta guerra silenciosa determinará o destino das nações e o futuro do nosso mundo. Decisões tomadas em salas de reuniões podem ter consequências globais. Isso não é uma teoria da conspiração, mas a realidade do século XXI. Uma realidade onde a verdade é muitas vezes distorcida e a informação é manipulada. É um mundo onde alianças são formadas e quebradas com precisão calculada, onde cada movimento é estrategicamente planejado, onde sanções econômicas podem paralisar nações e onde o fluxo de informação é controlado para moldar a opinião pública. Protestos e crises econômicas são frequentemente resultados dessas manobras. Para entender as forças que moldam nosso mundo, devemos primeiro reconhecer a existência dessa guerra silenciosa. Devemos olhar além das aparências e questionar o que nos é apresentado. Só então poderemos começar a decifrar suas regras, entender seus jogadores e navegar por seu terreno traiçoeiro. Somente com conhecimento e vigilância podemos nos preparar para o futuro incerto que nos aguarda. No tabuleiro global do poder, as alianças não são meras parcerias, são ativos estratégicos. Elas são cuidadosamente forjadas e mantidas, com cada movimento calculado para maximizar a vantagem e minimizar a vulnerabilidade. Superpotências como os Estados Unidos, a China e a Rússia se envolvem em uma dança delicada de diplomacia, onde cada gesto, cada palavra é meticulosamente planejado. Elas oferecem incentivos econômicos, ajuda militar e apoio político para garantir lealdade e promover suas agendas. Esses incentivos são muitas vezes acompanhados de condições que amarram os países receptores a compromissos de longo prazo. Essas alianças não são estáticas. Elas mudam e evoluem conforme os interesses nacionais ditam. O que hoje é uma parceria sólida, amanhã pode se tornar uma rivalidade acirrada. Basta olhar para o cenário geopolítico atual para testemunhar essa dinâmica em ação. A cada cúpula, a cada reunião, novas alianças são formadas e antigas são testadas. A iniciativa Cinturão e Rota da China, um projeto de infraestrutura maciço que abrange continentes, é um exemplo claro de como a influência pode ser expandida através de investimentos estratégicos. Este projeto atraiu países para sua órbita econômica, aumentando a influência de Pequim no cenário mundial. Através de empréstimos e investimentos, a China está construindo uma rede de dependência econômica. Da mesma forma, as intervenções militares da Rússia na Síria e na Ucrânia não são apenas sobre ambição territorial, mas sobre projetar poder e garantir sua esfera de influência. Cada movimento militar é uma declaração de força e uma mensagem para o mundo. A Rússia utiliza sua força militar para moldar o equilíbrio de poder em regiões estratégicas, assegurando que seus interesses sejam protegidos e sua influência seja sentida. Essas alianças não são isentas de consequências. Muitas vezes elas têm o custo de valores democráticos, direitos humanos e estabilidade regional.
as populações locais frequentemente pagam o preço mais alto. Muitas vezes, essas alianças resultam em repressão política, violações de direitos humanos e conflitos prolongados. A estabilidade regional é sacrificada em nome de interesses estratégicos. Os países apanhados no fogo cruzado dessas lutas pelo poder muitas vezes se veem forçados a escolher lados, sacrificando sua autonomia no processo. Eles se tornam peões em um jogo muito maior. Sacrificando sua autonomia no processo, esses países menores muitas vezes se encontram em situações precárias, onde a neutralidade não é uma opção viável. O jogo de influência é um jogo de alto risco, no qual os peões são frequentemente nações, e as vítimas são frequentemente vidas inocentes. Cada movimento no tabuleiro global tem repercussões que podem durar gerações. Embora o clangor das espadas e o rugido dos canhões possam estar ausentes, o século XXI está repleto de um tipo diferente de guerra, a guerra econômica. Esta guerra não é travada com armas tradicionais, mas com ferramentas financeiras e econômicas que podem ser igualmente devastadoras. Esta é uma guerra travada não em campos de batalha, mas nas salas de diretoria de empresas multinacionais, onde decisões estratégicas são tomadas para influenciar mercados globais e economias inteiras. Nos corredores de agências governamentais, políticas são formuladas para impor sanções e tarifas que podem paralisar economias adversárias. Nas bolsas digitais dos mercados globais, cada transação pode ser uma jogada em um jogo de poder econômico. É uma guerra de tarifas, sanções, manipulação cambial e investimento estratégico, onde cada movimento é calculado para maximizar o impacto econômico. As tarifas podem tornar produtos estrangeiros proibitivamente caros, enquanto as sanções podem cortar o acesso a mercados vitais. Esta guerra é travada para paralisar economias, destruir nações e dobrar oponentes à sua vontade. As fábricas podem fechar, os supermercados podem ficar vazios, e a vida cotidiana pode se tornar uma luta constante pela sobrevivência. Os Estados Unidos, com sua longa história de imposição de sanções econômicas, frequentemente usaram essa tática para punir regimes desonestos e promover seus objetivos de política externa. As sanções são vistas como uma alternativa à intervenção militar, mas podem ser igualmente coercitivas. De Cuba ao Irã e à Coreia do Norte, o impacto dessas sanções sobre cidadãos comuns pode ser devastador, levando à escassez de bens essenciais, inflação galopante e colapso econômico. As pessoas comuns, que muitas vezes não têm voz nas políticas de seus governos, são as que mais sofrem. Em Cuba, as prateleiras vazias dos mercados são um lembrete constante das sanções. No Irã, a inflação galopante torna a vida cotidiana uma luta. Na Coreia do Norte, o isolamento econômico contribui para a pobreza extrema. A escassez de bens essenciais, a inflação galopante e o colapso econômico são realidades diárias para muitos. As filas para obter alimentos e outros bens básicos se tornam uma visão comum, e a incerteza econômica permeia todos os aspectos da vida. A China, com seu crescente poderio econômico, também começou a exercer seus músculos, usando seu controle sobre os minerais de terras raras e sua posição como a fábrica do mundo como alavanca em disputas comerciais. A dependência global da China para muitos produtos essenciais dá ao país uma vantagem significativa. Os minerais de terras raras, essenciais para a fabricação de eletrônicos e outras tecnologias avançadas, são uma arma poderosa nas mãos da China. A capacidade de restringir o acesso a esses recursos pode paralisar indústrias inteiras em outros países. As vítimas dessa guerra econômica são frequentemente os mais vulneráveis, os pobres, os marginalizados e aqueles que vivem em países em desenvolvimento. Eles são os que menos têm a ver com as decisões políticas que levam a essas guerras, mas são os que mais sofrem as consequências. Os marginalizados, que já enfrentam desafios significativos, veem suas dificuldades aumentarem. As comunidades em favelas urbanas e áreas rurais empobrecidas são particularmente afetadas, com acesso limitado a recursos e oportunidades. São eles que sofrem o peso dos aumentos de preços, da escassez de alimentos e da instabilidade econômica causada por essas políticas. As filas para alimentos e outros bens essenciais se tornam uma visão comum, e a incerteza econômica permeia todos os aspectos da vida. À medida que o mundo se torna cada vez mais interconectado, as linhas entre guerra econômica e guerra tradicional se confundem. A interdependência econômica global significa que as ações de um país podem ter repercussões em todo o mundo. A capacidade de destruir a economia de uma nação sem disparar um único tiro é uma arma poderosa,
e que está sendo utilizada com frequência crescente no século XXI. A destruição econômica pode ser tão eficaz quanto a destruição física em alcançar objetivos políticos. À medida que avançamos no século XXI, a guerra econômica continuará a ser uma ferramenta crucial na geopolítica global. As nações devem navegar cuidadosamente neste campo de batalha invisível, onde cada decisão pode ter consequências de longo alcance.